Continuação do assunto: como gerar conteúdo para um artigo científico. A segunda grande dica para você gerar conteúdo e escrever o seu artigo é de manter sempre um bom encadeamento lógico. E aqui, infelizmente, as pessoas erram demais, geram textos que não têm nem pé nem cabeça, as ideias fluem mal porque elas estão mal encadeadas. O encadeamento tem a ver com, a sequência lógica tem a ver com as dependências. Antes de você falar de um certo assunto, talvez você tenha que ter explicado outros assuntos que, ficando claros estes, o assunto que você então quer explicar vai ficar claro. Então, as ideias têm que estar na sequência correta, de forma que o leitor possa absorver cada ideia como consequência lógica das ideias que você apresentou antes. Então, uma dica aqui, que é um pouco difícil de fazer no início, mas depois você se acostuma, é o que eu chamo de mudança de chapéu entre escritor e leitor. Então, você quer escrever uma coisa, você está num certo ponto na escrita, e você vai se perguntar: o que eu vou escrever em seguida? Qual é a coisa que deve ser escrita em seguida? E aí você vai se perguntar: bem, se eu fosse o leitor, o que eu saberia até agora? Quer dizer, você muda de chapéu porque você tem que dizer: vamos supor que eu saiba apenas o que o leitor leu e não tudo que eu, pesquisador, sei, porque você sabe muito mais, obviamente, você fez a pesquisa. Então, vamos supor que você seja o leitor agora, que você não saiba tudo que você fez, mas apenas o que você acabou de escrever no artigo até este ponto. Qual é a próxima coisa que deve ser apresentada para levar o seu leitor em direção ao objetivo final, que é de entender tudo que você está querendo que ele entenda? Então, você fica alterando, uma vez que você sacou que o leitor deveria, qual é a próxima coisa que o leitor deveria sacar, então você põe o chapéu do escritor, você escreve. Depois você volta e se põe na cabeça do leitor novamente. Então, sempre pensar em como é que meu leitor deve estar absorvendo o que eu estou escrevendo é uma das chaves de um bom escritor. As ideias apresentadas têm que ser decorrência natural do que foi explicado antes. Isso é a chave. No final das contas, a segunda grande dica, quando você está escrevendo seu artigo, quando você está enchendo a linguiça das sessões, é de cuidar do encadeamento lógico. E é aqui que muitos alunos erram. A gente lê artigos, às vezes, escritos por alunos, e é uma maçaroca, é um espaguete, assim, tudo misturado com as ideias que não estão bem encadeadas logicamente. O encadeamento lógico no final das contas, você vai estar contando uma história. É isso que você está fazendo ao apresentar ideias com encadeamento lógico. Você está contando uma história. Dica número 3 é de você usar um brainstorm e uma posterior organização. O que é isso? Vamos supor que você está tentando escrever uma sessão. Você está iniciando a escrita de uma sessão. Qualquer sessão que você quiser. Por exemplo, sessão de resultados. E você não sabe exatamente como começar. Então, o que você faz? Você faz um brainstorm. Quais são todas as coisas que devem ser ditas, esquecendo a ordem? Quais são todas as coisas que devem ser ditas nesta sessão? Pense em tudo, coloca tudo no papel, mesmo que pareça besteira. Quando você faz um brainstorm, você pode pensar em besteiras, escreve também tudo que vem à mente. E uma vez que você tiver todas as ideias no papel, aí você vai pensar na ordem parcial. Ordem parcial significa o que tem que vir antes de quê? Ideia X tem que vir antes de ideia Y. Aí você começa a ver as ordens entre os itens que você colocou. Você pode jogar alguns fora, porque quando você faz um brainstorm, às vezes a gente fala besteira, escreve besteira. A gente tem algumas coisas na lista que realmente não merecem estar na lista, então você joga fora, você organiza o resto até que você tenha uma ordem total. A ordem total é a ordem correta
de apresentação das suas ideias em sequência lógica, um encadeamento bonitinho, e você já vê isso, você já vê o encadeamento através da lista dos itens que você tem. Tipicamente isso seria feito na versão 2 do seu artigo. Então você vê que ao escrever, você aqui está pensando no leitor, como eu acabei de falar, né? O que o leitor... qual é a próxima coisa que o leitor vai ter que saber para que eu leve ele até o objetivo que eu tenho. E essa ordem total é o que a gente viu na segunda versão. Você deve lembrar quando eu mostrei a segunda versão de um artigo, na primeira dica, eu tinha uns bullets, né, mostrando cada uma das ideias na ordem correta. Isso é o resultado do meu brainstorm depois que eu organizei as ideias. Você pode repetir isso para cada seção, para cada subseção, até para cada parágrafo. Você pode repetir essa ideia de fazer um brainstorm em qualquer nível. Vai funcionar. Vá por mim que isso é uma das grandes chaves de você escrever sem esquecer nada e acertando a sequência lógica das ideias. Mais uma dica aqui, não surpreender o leitor. Então lembre que um trabalho científico não é um romance. Você não tem que surpreender o leitor, não é Agatha Christie. Você não é um romancista aqui, você está tentando passar informação e não passar emoção, surpreender, não é isso que você quer. Então, se o leitor já está adivinhando onde você quer chegar, antes de você chegar lá, antes de você escrever, o leitor já sacou, você está escrevendo bem. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer que a leitura flua naturalmente e que o leitor nunca seja surpreendido porque ele já está sacando onde as coisas estão indo. Isso significa que você está escrevendo bem. E mais uma dica aqui é sempre falar o porquê. Então, existe uma diferença entre o que você fez, quais são as decisões que você tomou, e o porquê dessas decisões. Então você decidiu fazer um algoritmo de um certo jeito. Você não diz apenas no seu artigo, eu fiz isso. Você tem que dizer, eu fiz isso porque eu investiguei isso, porque eu considerei tais coisas, porque, embora eu quisesse fazer de outra forma, não dava certo por causa disso. Isso aqui é importante, quer dizer, é mais importante até falar do porquê do que falar do o quê, porque é mais usável, quer dizer, a informação que você dá é mais usável em outros contextos, tem mais valor. O leitor que sabe por que você tomou certas decisões vai poder aproveitar o conhecimento do seu artigo, o que ele leu no seu artigo, no contexto dele, porque quando o leitor cruza algo semelhante ao que você fez, ele não vai ter exatamente a mesma situação. Talvez ele não possa tomar exatamente as mesmas decisões que você tomou. Talvez ele não possa fazer exatamente o que você fez. Mas se ele souber o porquê, ele vai poder julgar quando ele pode fazer o que você fez e quando ele deve fazer algo diferente. Então é um conhecimento de valor maior falar do porquê do que falar do o quê. Muito obrigado.